nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então Jesus era ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Ele ocupou o lugar do cordeiro e ele ocupou o lugar do sacerdote. E agora então nós temos um sumo sacerdote pedindo sempre por nós. Ah, pastor Paulo, pastor Cândido esqueceu de orar por mim. Jesus não. Jesus está orando todo dia por você. Como ele fez com Pedro, não os deixe cair em tentação. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Em nossos dias, só existe um sumo sacerdote, ou um sacerdote. É Jesus. Só temos um mediador entre Deus e o homem. É Jesus. Porquanto há um só mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, os presbíteros são mediadores? Os pastores são mediadores? Os diáconos? Não. A liderança que Deus instituiu na igreja atual, nós não somos sacerdotes, não somos mediadores, nós somos auxiliares de Jesus. Quem faz o papel é Jesus. Vamos abrir aí? 1 de Pedro, e a gente vai ver que os presbíteros, também os diáconos, presbíteros, pastores são a mesma coisa. Eles não são sacerdotes atuais, não são mediadores. Mediador é Jesus somente. Por isso que você pode orar em nome de Jesus e o Pai atende. Vamos ver aí, 1 de Pedro 5:1. Vamos ler? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível. O pastor é Cristo, o mediador é Cristo, o sacerdote é Cristo. Todo cristão pode ir à presença de Deus por meio de Jesus. Qualquer lugar você invoca o nome dele e o Pai diz que vai ouvir a sua oração por causa dele. Por isso que a oração tem que ser no nome de Jesus. Não, em nome da igreja presbiteriana, onde o pastor prega, não vai funcionar. Só funciona no nome de Jesus. É o nome de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A liturgia da celebração da salvação não era feita ao desejo do sacerdote, mas como determinou o Senhor a Moisés. Aí o versículo 6 diz: emolai o cordeiro da Páscoa, lá no nosso texto da meditação, né? 35. Emolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Você lembra que os filhos de Eli pegaram a oferta que estava cozendo
e foi comer sem dar o sangue que pertencia a Deus, eles receberam um castigo, né? Semelhantemente, irmãos, no Novo Testamento existem os ministrantes autorizados e uma liturgia a ser seguida. Assim como a Páscoa tinha liturgia, a ceia também tem uma liturgia. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 23. Como é que a ceia deve ser ministrada? 1 Coríntios 11, 23. Vocês estão acostumados a ouvir essa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então tem a liturgia, tem os ministrantes e os participantes. A participação indevida na celebração da salvação pode gerar castigo divino sobre o faltoso. Veja o 27 aí. Vamos ler? Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vou parar aqui. Meus irmãos, vocês vejam, nós devemos celebrar. O equilíbrio para a gente não entrar em depressão é celebrar a salvação do Senhor. Comece a enumerar nas suas citações o que Deus fez em Cristo por você. E nós teremos ânimo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe.